Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da UTM Treinamentos e hoje eu quero mostrar para você uma função que nem é tão conhecida, mas é extremamente importante para você potencializar o uso da função C, que é uma das funções mais legais de fazer aqui no Excel. A função C, ela originalmente analisa um critério. Ah, é tal coisa? Não é tal coisa? E pronto. A gente tem um montão de vídeos de função C. Se você não conhece a função C, eu recomendo que você clique aqui no card para conseguir entender a estrutura dela. Também tem um vídeo no canal da função E, em que ela aumenta essa possibilidade sempre com critérios verdadeiros. Então, tem que ser tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Só que a gente tem alguns casos muito específicos em que a gente só precisa de um critério sendo verdade. Sabe aquela história de pedir uma pizza? Ah, o que você quer comer? Ah, pode ser portuguesa, ou calabresa, ou mozzarella. Qualquer uma que for verdade, tá bom. A gente consegue implementar isso dentro do Excel junto com a função C nesse exemplo aqui. Olha que interessante. Eu tenho o controle de RH para uma entrevista de emprego, por exemplo. Eu tenho a Ana sabe inglês, sabe Word, sabe Excel. Se a pessoa tiver não em algum desses itens, essa pessoa não está aprovada. Então, se ela tiver não no inglês, ou no Word, ou no Excel, ela está reprovada. Então a gente consegue olhar para várias células de uma vez só. Olha como a gente consegue implementar isso na função C. Começa com a função C, porque é ela que vai me dar o resultado se está aprovado ou não. Só que agora, como eu vou olhar para mais de uma célula, eu sou obrigado a colocar a função OU. E eu abro parênteses da função OU e ele pede lógico 1, lógico 2, lógico 3 e um montão de lógicos. Até 255 testes lógicos. Olha quanta coisa. Aqui eu vou clicar na primeira célula e vou falar, se essa célula for igual a não, e eu preciso colocar não entre aspas porque é um texto, então isso já começa o meu primeiro critério. Se o conteúdo de B3 for não. E agora para colocar o nosso próximo critério, nosso próximo teste lógico, eu coloco um ponto e vírgula. E agora eu faço a mesma coisa com a célula do lado. Então, se B3 igual a não, ou C3 igual a não, ponto e vírgula, ou D3 igual a não. Repara que aqui o Excel está olhando se uma ou outra, e por que a gente sabe que é o ou? Por causa do nome da função. Se algum desses três critérios forem não, então essa pessoa está reprovada. Então a gente tem que fechar parênteses da função OU e a gente volta para a nossa função C. Se tudo isso for analisado, ponto e vírgula, qual vai ser meu valor se isso for verdade? O que for verdade? Ou um for não, ou outro for não, ou outro for não. Isso quer dizer que a pessoa está reprovada, então a gente coloca reprovado entre aspas. E se não for reprovado? Se não, pode chamar. Ó, pode chamar, aprovado, termo você que define. E fecha parênteses. Então repara que a gente tem a função C, a estrutura da função C continua aqui, dentro do reprovado, pode chamar, só que ao invés de olhar para uma célula apenas, a gente olha para 3 células nesse caso. Quando a gente dá Enter, essa pessoa pode chamar, porque ela tem sim em todos. Quando a gente arrasta para baixo, olha que legal. A Maria está reprovada, porque ela tem não aqui. Já o João tem sim em todos, pode chamar. Já o Kleber também, mas o Yuri tem 2 não. Mesmo que eu coloque sim para alguma coisa dele, ele ainda tem um não aqui, ó, vou colocar até em destaque. E repara que, não, o Yuri trouxe lá o comprovante que ele sabe inglês. Se a gente mudar esse não para sim, repara que esse reprovado vai mudar. Olha que interessante. Sim, já pode chamar. Então a função OU ela faz com que a gente amplie a análise da função C. Mas Maurício, onde eu consigo colocar isso em um outro exemplo? Eu vou mostrar para vocês uma planilha aqui do lado real de controle de horas. A gente tem vídeo no canal também sobre isso, então repara que os vídeos agora eles são mostrando funções que complementam aquilo que já foi visto no passado. Eu tenho todo um cálculo de entrada, horário de almoço e saída para calcular a hora trabalhada. Hora trabalhada, a gente sempre calcula a hora final menos a hora anterior, mais a hora anterior menos a outra. A gente também tem vídeo aqui, vou colocar tudo na descrição para você ficar craque desse conteúdo.
Só que essa configuração tem uma limitação. Conforme eu vou colocando o horário de entrada, vou colocar que eu entro às 9, ele já fala que eu fiquei menos 9 horas. Por quê? Porque eu não saí ainda. Aqui, depois da hora de almoço, eu fui almoçar meio-dia. Trabalhei 3 horas, das 9 às 12. Depois eu voltei às 13 horas. E repara, menos 10, porque ele está fazendo o cálculo ainda. E a saída, eu vou colocar que eu saí às 20 horas. Quando eu faço isso, ele calcula que a gente ficou 10 horas. Mas repara que aqui do lado, ele já apareceu às 10 horas, só quando eu coloquei todas as informações. O primeiro cálculo, ele é um cálculo simples, só de soma e subtração. Já o outro cálculo tem uma função ou implementada. Olha que interessante essa função e vamos entender como ela está feita. Eu vou só passar a explicação para vocês. Vocês treinam aí no seu computador e qualquer dúvida já deixa nos comentários para a gente poder ajudar. Olha essa função. Repara que o cálculo de hora continua aqui. Ele é sempre o mesmo. Ó. Um horário menos o outro, mais o outro horário menos o primeiro. Perfeito. Só que olha a função. Vou até mudar a cor aqui. Se B3 for igual a vazio, o que é isso? Se B3 estiver sem nenhum horário, ou C3 estiver sem nenhum horário, ou D3 ou E3, e quais são essas células? Aqui do lado, ó. Se eu não tiver algum desses horários, qual vai ser o nosso argumento se for verdade? O texto vai ficar vazio. Então, se a pessoa não preencheu as 4 informações, deixa vazio. E se ele preencheu todas as informações? Então, calcula o horário de trabalho dele. Os dois jeitos funcionam. É que o jeito com função ou fica muito mais bonito, muito mais profissional e você consegue deixar a sua tabela cada vez mais limpa. Fala a verdade, a função ou ela é extremamente importante, você vai usá-la pouco, mas quando você usar, sua tabela vai conseguir criar indicadores incríveis. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquele amigo, porque isso é muito importante para a gente crescer e chegar lá no número que a gente quer para atingir um montão de gente e ensinar Excel para essa galera toda. Não deixa também de ver o nosso mini curso com 10 aulas super legais para você conseguir ampliar ainda esse repertório de conhecimento do Excel. Beleza? Segue a gente no Instagram, no TikTok e espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.